Quero convidar o pastor Sidney Machado para vir até aqui à frente. Pastor Sidney é reitor do Seminário Bíblico, Palavra da Vida aqui em Atibaia. Ele vai nos trazer a palavra nessa manhã. Pastor Sidney, que o Senhor te use como instrumento para falar aos nossos corações nessa manhã. Deus te abençoe. Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Agradeço a oportunidade, o privilégio. E queria, num momento um pouco diferente da nossa história, né? Mas nós cremos num Deus que é soberano e sabemos que todas as coisas que se passam conosco ao nosso redor cooperam inclusive para o nosso bem, para o nosso crescimento, né? E isso faz parte da nossa vida como filhos de Deus. E eu dou graças a Deus também por este momento. Como foi dito, eu agora atuo no Palavra da Vida, lá no seminário. A última vez que eu estive aqui, eu era pastor em Santos e fiquei lá por 23 anos. E quando entraram em contato comigo, Elias conversou comigo e falou desse tema, batalhando pela verdade. E nesse contexto, né, de nós sempre nos policiarmos em meio à zona de conforto, eu fiquei pensando um pouco sobre a minha própria vida. Porque foi exatamente isso que me fez sair de Santos. Não que eu tivesse uma vida fácil, tranquila, eu nunca tive uma vida muito tranquila. Mas eu sempre busquei desafios para mim. E já há alguns anos eu compartilhava um pouco lá embaixo com o Gessé e com o próprio Elias sobre essa questão. Eu sempre tive um sonho de ser pastor no Sul, no Rio Grande do Sul. Por que isso? Eu não sou gaúcho, estou longe de ser alemão, mas eu sempre ouvi que o Rio Grande do Sul é um lugar onde o evangelho ele é uma terra mais árida de ser cultivada. E isso sempre me chamou a atenção. E eu sempre me dispus a servir ao Senhor ali. E há 10 anos atrás eu lembro que uma igreja me convidou. E 2 meses depois, a igreja me desconvidou. Eu falei, bom, é sinal que Deus não me quer ali. E aí, alguns anos atrás, uma igreja disse assim, nós gostaríamos de conhecer você. E eles mandaram um questionário com 56 perguntas para eu responder. E eu respondi a primeira, quando eu ia responder a segunda, eu falei assim, olha, pulem para o outro candidato, porque eu não vou responder 56 perguntas, né? E aí, o ano passado, eu estava me sentindo desta maneira lá em Santos, muito confortável. Eu não estou dizendo das questões que a vida nos oferece, mas eu estou dizendo no meu relacionamento com Deus. E mais uma vez eu fiz esta oração ao Senhor, pedindo que Deus tocasse ao meu coração, e se fosse esta a vontade dele, que ele me levasse para onde ele bem entendesse. E eu recebi um telefonema de onde? Do Rio Grande do Sul. E lá vai eu para o Rio Grande do Sul. Aquelas coisas de sucessão pastoral. Viagem para o Rio Grande do Sul sem que ninguém saiba. A minha igreja em Santos, bom, eu viajei durante a semana e não falei para ninguém, minha esposa sabia. Cheguei lá no Rio Grande do Sul. A reunião com os líderes da igreja, com o presbitério da igreja, não foi nem na igreja, foi num condomínio. E ninguém da igreja poderia saber. Me fizeram uma sabatina de metade de uma tarde, uma noite inteira. E depois a igreja me levou para conhecer, o grupo me levou para conhecer toda a igreja. E aí eu conversei com alguns líderes da minha igreja, dizendo, olha, talvez seja este o momento que Deus esteja preparando para depois de 23 anos eu sair aqui do litoral.
E de fato, queridos, Deus estava me preparando para este momento, mas não para ir para o Rio Grande do Sul. A igreja sim me fez o convite, mas por algumas questões eu entendi que não era aquele lugar que Deus estava me direcionando. Minha família me ajudando, meus filhos, pai. Meu filho mais velho, tem 18 anos agora, é muito crente. Ele falou: pai, eu vou te ajudar. Se o senhor for, o senhor vai sozinho. A minha esposa voltou do Rio Grande do Sul. Eu lembro que nós saímos do aeroporto, eu olhei para ela dentro do carro, ela chorava. Eu falei: isso é alegria ou isso é tristeza? E ela disse: eu não vou nem responder. E eu saí, saímos de férias, e eu com um baita peso nas costas, porque eu estava entendendo que Deus queria me mover dali. Não que houvesse alguma dificuldade. Gente, eu era pastor da minha igreja de origem, igreja que eu nasci. Eu sempre dizia brincando que eu era bebê afundador da igreja. Meus pais fizeram parte do grupo que fundou a igreja. Aquele texto mal aplicado de que o profeta não é benquisto na sua própria casa, não se aplicava à minha pessoa. Até hoje, quando eu vou a Santos, eu preciso ficar de boca fechada, senão eu não consigo fazer uma coisa sozinho, porque todos querem estar conosco. Mas eu entendia que Deus queria me tirar dali. E então eu respondi não, por entender que não teria a minha família com o coração unido a mim, e por entender também que a liderança, ela esperava ansiosamente, talvez, por um tipo de pastor que eu não seria. E saímos de férias, e depois de alguns dias eu disse para minha esposa: eu vou ligar para eles e vou responder que eu não vou, porque Deus está assim nos dizendo. Mas está muito claro que os nossos dias em Santos estão se encerrando. Não sei porquê. Naquela tarde eu recebi um telefonema do Palavra da Vida, que eu confesso, estudei no Palavra da Vida, mas não era há muitos anos o meu sonho de consumo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que o reitor... sou eu o reitor, puxa. Mas eu quero dizer algo para vocês que eu tinha dentro do meu coração. Nós enviávamos todos os nossos seminaristas para a Palavra da Vida, mas eu sempre tinha uma crítica. Eu sempre ficava olhando assim: olha, não é mais como no meu tempo. E eu não estou dizendo com saudosismo, não. Eu ficava apontando algumas situações, algumas questões que eu dizia: no fundo, se eu tivesse lá, eu ia mudar essas coisas. E aí recebi um telefonema de um dos diretores: nós gostaríamos de te fazer um convite. E eu falei: olha, eu estou de férias, eu estava bem longe daqui. Falei: quando eu retornar de férias, a gente conversa. Cheguei, vim para Atibaia, e aí eu achei que eles fossem me convidar para dirigir o Clube Águia, que é o ministério com a terceira idade. Eu falei: eu vou bater nesses caras, porque eu tenho gás ainda. Não que a terceira idade não tenha, tem muito, mas nunca trabalhei com Clube Águia. Ou então eles vão me falar para ficar lá na Estância, que era um lugar que eu pregava todo ano. Eu não quero trabalhar na Estância. Uma vez me convidaram para trabalhar no Palavra da Vida de Caldas Novas. Eu fui fazer um test drive um fim de semana. Gessé, sabe o que eu fiquei fazendo? Crachá. Eu falei: não é isso que Deus quer da minha vida. E aí, quando eles disseram assim: nós gostaríamos que você assumisse o seminário. Queridos, foi um choque. Foi um choque, mas naquele momento eu falei assim: acho que é isso que Deus quer. E eles disseram: nós vamos dar 20 dias para você resolver. Foram 50 dias que eu demorei para tomar essa decisão. Não foi fácil.
A minha esposa é funcionária do Banco do Brasil. Ela ia de casa até o banco 15 minutos a pé. Os meus filhos estudavam na melhor escola de Santos, eles iam em 2 minutos a pé. E a nossa vida era totalmente encaixada em termos sociais. Os meus pais moravam a 1 quadra da nossa casa. E nós morávamos a 2 quadras da praia. Nós estávamos literalmente numa zona de conforto. Eu era pastor da igreja onde eu nasci, gente. O tesoureiro da igreja foi batizado comigo quando nós tínhamos 10 anos de idade. Eu batizei o segundo tesoureiro. Eu batizei a segunda secretária da igreja. A minha secretária era minha amiga de infância. O zelador foi meu adolescente. Era tudo muito fácil. Mas eu entendi que não que as facilidades da vida são equívocos e pecados, mas que quando nós nos sentimos estacionando e nos divertimos com isso, nós podemos simplesmente deixar de dar o nosso melhor para Deus. E com isso deixarmos de glorificar a Deus com os nossos dons e os nossos talentos. Então por isso eu falei para Deus: Senhor, eu topo. Reviravolta na nossa vida. Não estou chorando as minhas pitangas, as minhas mágoas não, gente. Até porque eu não era um grande executivo. Mas para vir para Atibaia, financeiramente, hoje eu estou 50% abaixo do que eu estava há 11 meses atrás. A minha esposa, o banco disse assim: olha, você em princípio não vai perder nada. Ela já perdeu 1/4 do seu salário. Sendo que o máximo de transferência que ela conseguiu foi São Paulo. Quando terminar essa pandemia, porque ela é hipertensa, como eu, ela vai ter que pegar um fretado todos os dias para São Paulo. E às vezes eu fico pensando, o que eu fiz com a minha esposa? É claro que essas coisas, quando chegam na nossa mente, dão um pouquinho de dor, no sentido de que, será que eu fiz a coisa certa? Mas quando eu sou levado à palavra de Deus e busco lá no fundo o que me motivou, isso me consola e isso me faz agir caminhando em direção firmemente a Deus. Esse tema que foi proposto para vocês durante este ano é uma proposta de discipulado de Jesus Cristo aos seus discípulos. Eles deveriam largar as suas redes, eles deveriam deixar aquilo que para eles era uma zona de conforto, e a partir do momento em que eles dissessem: sim, mestre, eu vou por onde você for, eles deveriam batalhar pela verdade. Nenhum outro valor deveria ser maior do que o valor de seguir a Jesus Cristo. E assim foi a proposta de Jesus a estes. Quando Jesus já está se encaminhando para o final das suas vidas, o negócio começa a se tornar mais duro, e essa caminhada ela tem um significado mais pesado para alguns dos discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus já está anunciando a sua morte, já está respirando os seus últimos momentos, já está preparando os seus discípulos para a cruz, ele está dizendo aos discípulos: olha, eu vou deixar vocês, eu estou indo. Há um discípulo que se destaca por bravamente dizer a Jesus: olha, mestre, eu vou estar com o Senhor, custe o que custar, porque eu vou batalhar por esta verdade, porque eu deixei a minha zona de conforto.
E naquele momento Jesus quis provar, não quis diminuir aquele homem, mas quis provar a ele que deveria haver muito mais no seu coração, para que de fato as suas palavras se concretizassem em atitude. E lá no capítulo 13 de João, do versículo 36 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: Simão então perguntou a Jesus: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, você me seguirá. E Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Eu, em verdade, te digo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Se ser discípulo é tornar-se aprendiz do mestre, sacrificar-se a si, é inevitável a todos aqueles que dizem seguir a Jesus Cristo. Batalhar pela verdade, gente, é você, sim, ter uma atitude de ir ao fim das consequências e sacrificar-se para que o nome de Deus seja engrandecido naquilo que você fizer e onde você estiver. Naquilo que Jesus Cristo pedir que você faça. Pedro, ele jurava de pé junto e ele julgava de coração estar pronto para fazer aquilo que Jesus Cristo exigiria dele. E muitas vezes nós também entendemos que nós estamos prontos para fazer aquilo que Jesus Cristo quer de nós. Muitas vezes nós julgamos estar prontos para sairmos da nossa zona de conforto e para de fato batalharmos pela verdade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que por vezes percebemos é que nem sempre ou quase nunca nós de fato estamos prontos para darmos a nossa vida por Jesus Cristo, que é o que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo precisa estar pronto a fazer. Porque quando a gente fala em batalhar pela verdade, estar pronto a dar a sua vida por Jesus Cristo é o que nós devemos estar preparados a fazer. E aqui neste texto fica claro que Pedro não estava pronto. Mas graças a Deus que Pedro tinha um Deus, e ali Jesus Cristo, como Deus, estava mais do que nunca presente na vida de Pedro, misericordioso e pronto a continuar ajudando a Pedro, assim como ele também está pronto e misericordiosamente ativo em nossas vidas para continuar nos ajudando. Porque se os irmãos durante o ano inteiro meditaram neste tema de batalharem pela verdade e de repente de uma hora para outra fossem colocados contra a parede, estão mesmo. Agora chegou a hora de serem exigidos. De repente tudo mudou no Brasil da noite para o dia e agora você será cobrado, exigido pela fé que você tem. E caso você professe a sua fé em Cristo Jesus, você talvez pague com a sua própria vida. Talvez muitos de nós aqui escolheriam outros auditórios. Quem sabe se esconderiam em alguns lugares. Por isso nós, graças a Deus, contamos com um Deus misericordioso, que logo em seguida
Depois de Pedro ter dito: Senhor, eu darei a minha vida por ti. E ele ter dito a Pedro: Pedro, vai com calma, porque o galo vai cantar, e antes que ele cante, você já terá me negado. Logo em seguida ele diz: gente, vamos recapitular aqui o que vocês precisam fazer para continuar batalhando pela verdade, a fim de que consigam dar a vida por mim na hora que forem exigidos, porque todos vocês terão que dar a vida por mim. E aí, no capítulo seguinte, o 14, logo em seguida, Jesus ele começa uma recapitulação de como os discípulos de fato estariam preparados para darem a sua vida por ele, Jesus. Como os discípulos estariam prontos para de fato batalharem pela verdade. E aí ele dá a primeira dica: vocês precisam crer em mim. Eu imagino que esta afirmação do capítulo 14, versículo 1, para aqueles homens que passaram 3 anos por Jesus, deve ter soado um pouco estranha para aqueles homens. 3 anos morando com Jesus, dormindo com Jesus Cristo, comendo com Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo fazer tudo o que Jesus fazia. E Jesus Cristo novamente diz assim: creiam. Mas que mestre repetitivo é este? Mas, irmãos, eu sei que nós vivemos um evangelho hoje um tanto quanto próximo àquilo que o apóstolo Paulo combateu lá aos Coríntios no capítulo 1 da sua primeira epístola, muito cheio de retórica, né? Os corintianos gostavam disso, da parte os gregos eram ávidos pela retórica, o discurso bonito. Mas o verdadeiro evangelho, ele é simples. E ele é fácil de ser entendido. E o que Jesus Cristo está fazendo aqui com seus discípulos, mais uma vez, antes de partir para a cruz, é recapitular o evangelho, e de maneira simples. Para vocês batalharem pela verdade, vocês precisam crer. E, gente, nesse dia a dia em que nós vivemos, o que faz com que nosso alicerce seja verdadeiramente Jesus Cristo é a maneira como nós alimentamos a nossa fé. É a maneira como nós, de fato, cremos em Cristo Jesus. Eu imagino que vocês tenham passado por poucas e boas este ano. Difícil. Além daqueles que perderam parentes, amigos para a Covid, eu não sei se vocês sabem, mas as outras doenças continuaram matando também. Eu perdi gente muito querida com câncer esse ano. A vida continuou e os dissabores também. Um dia eu acordei um sábado, e aquele sábado foi especial, porque geralmente sábado lá agora mudou tudo na minha vida, né? Porque sábado é um dia mais corrido, domingo nem se fala. Quando dá sexta-feira à noite agora na minha vida, eu já estou assim: Senhor, obrigado. Estou no dia do paraíso, né? Estou quase um adventista, porque eu não faço nada no sábado. Aí de manhã eu vou dar aula no seminário de reposição para os alunos. Quando eu chego lá, recebo a notícia: um dos grandes amigos meus não acordou, lá em Santos. E a filha dele dizendo assim: mas pastor, nem adianta vir, porque a gente vai levá-lo para Sorocaba. E são 10 pessoas só, a nossa família é tão grande, desculpa, mas o senhor não precisa vir. Que dificuldade você nem poder
se despedir das pessoas que conviveram com você durante a vida inteira. Esse ano para mim foi tão difícil, gente, que até incêndio eu apaguei. De verdade. Eu sabia, porque lá na igreja, eu acho que aqui também tem que ter curso de brigadista, né? Aí fizemos lá, tinha que ter 5 brigadistas na igreja. Tinham 5 pessoas que trabalhavam na igreja, eu tive que entrar no meio, né? Então sabe aquelas aulas de fazer, de ressuscitar e tudo, eu sempre era o boneco, né? Era mais fácil, né? Lá vai eu. Serviu para alguma coisa. Acredita que algumas semanas atrás um galpão pegou fogo lá no Palavra da Vida? E não tinha hidrante perto, não tinha nada, era balde. Eu e minha esposa no meio do monte de gente apagando fogo. Porque os 2 caminhões de bombeiros de Atibaia estavam em Itatiba procurando uma senhora que estava presa no mato. Sabe de onde veio o caminhão de corpo de bombeiro para apagar o fogo em Atibaia? Uma tal cidade de Bragança Paulista. Teve que sair daqui para apagar o fogo no Palavra da Vida. Durante 1 hora a gente lá com balde para não deixar o negócio sair do controle. Quando chegou o caminhão aí ficou fácil, né? Falei, bom, agora foi fácil. 1 minuto e não tinha mais fogo. Covardia. Vou até comprar um caminhão de bombeiro para mim para a próxima vez. Mas até fogo eu apaguei esse ano. Que difícil, gente. Como que a gente sobrevive em meio a situações como esta? Fico pensando quantas pessoas neste ano que diziam crer em Cristo Jesus, que resolveram partir para outra fé, outro tipo de ensinamento. Para mim o cristianismo não deu certo. Sabe por quê? Porque nunca entenderam que a proposta de Jesus Cristo aos seus discípulos é, olha, não se perturbem, mas creiam em mim. E crer aqui não é somente entender a existência de um Deus, mas é experimentá-lo em todas as situações, em todas as circunstâncias. É fazê-lo presente. E os discípulos, inclusive Pedro, precisariam disso. E Pedro precisou disso. Porque logo em seguida a palavra de Deus diz que Jesus vai sendo conduzido a diversos julgamentos. E as pessoas, não é você que era, não, eu não. Eu não. Por que será que Pedro foi negando, vez por vez, que era seguidor do mestre? Porque nessa prova do crer, nesse dia dessa aula, ele faltou, gente. Agora, quando, ou como, melhor dizendo, nós alimentamos o nosso crer em Cristo Jesus? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. É relacionamento. O crer é relacionamento. E o que Jesus Cristo, ele olhando para os discípulos, ele está afirmando é isso: vocês por 3 anos se relacionaram comigo, agora lembrem de mim em todas as circunstâncias. Por quê? Porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. É isso que ele está aqui na sequência do texto afirmando. E eu sou a vida. E isso é crer. E ninguém vai ao Pai. Vocês disseram que querem me seguir. Vocês darão a vida por mim. Vocês querem estar comigo. Ninguém vai para onde eu vou, se não for por mim. Mas guardem isso, eu sou o caminho.
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Gente, nas horas mais difíceis da vida, a nossa fé, ela é testada, ela é exigida. Da última vez que eu estive aqui, eu era só um gordo saudável. Depois que eu estive aqui, eu tive um câncer. Um amigo meu foi pastorear nos Estados Unidos e disse assim: olha, eu gostaria que você pregasse na minha posse aqui nos Estados Unidos. Eu falei: opa, claro, né? Você paga? Claro, então, por que não? Até se eu fosse um bobo. E aí eu fui no meu cardiologista, porque eu sou hipertenso e eu gosto de viajar com as receitas. Nunca me pediram nada, né? Mas vai que algum dia peçam, né? A receita do remédio que eu levo na mala. Aí o meu cardiologista, que morreu de Covid no mês de março, falou assim: olha, eu não posso te dar uma receita, já faz um ano que você não vem aqui. Eu acho que eu não sou um paciente padrão, assim, né? Ideal. Então vamos fazer uns examezinhos, né? Um hemograma, um ultrassom de abdômen total, né? Aí saí de lá, já marquei na hora, de manhãzinha no outro dia, hemograma, né? Rapidinho. E ultrassom, lá vai eu. Sou muito brincalhão, fui para a clínica, são conhecidos da minha esposa, e comecei a brincar. E a mulher começou, e parou aqui, e ficou. E eu acho que eu fugi de todas as aulas. Eu achei que eu tinha fugido das aulas de matemática. Mas pensando bem, eu acho que eu fugi de quase todas as aulas na escola. Porque eu nem sabia onde era o meu rim. E ela falou: tem um probleminha no seu rim. Eu falei: um probleminha? Que tipo de probleminha? Ela falou assim: tem um nódulo. Aí, opa, peraí, moço, peraí. Cisto aquoso. Porque nós pastores a gente decora isso, né? Cisto aquoso, nódulo massa. Ó, tá aqui. Espera lá que daqui a pouco você vai já levar o resultado, já leva direto para o seu médico. E aí o médico, eu saí já preocupado, né? Agora sim, o negócio ficou feio pro meu lado. Voltei no meu médico, furei a fila gigante, todos vocês na sala de espera, eu achei que eu era o principal paciente, já entrei na frente, já falei que eu queria, e entrei mesmo. Porque aí já bateu o desespero, o médico olhou para o exame, olhou para mim, olhou para o exame, tirou um cartãozinho de dentro da gaveta e falou assim: AC Camargo Cancer Center. Morri, gente. Morri. Fui para o banco, queria chorar. Minha esposa, filha de polonês, é difícil lidar com poloneses. E aí minha esposa: não vai chorar agora, para, já entrou para dentro do banco. Olha, consegui marcar uma consulta para amanhã. E no dia seguinte estava eu no AC Camargo. Quando eu fui sentar na cadeira, assim, o médico já estava com o exame aberto e falou assim: é câncer. Eu falei assim: doutor, um exame, um ultrassom, o senhor nem olhou direito, já disse que é câncer. Ele olhou para mim e falou assim: meu querido, é câncer, eu vejo isso todos os dias. Com uma sinceridade e facilidade tão fácil, gente, que foi assim, pá. E eu morri, gente, de novo, naquele momento. Eu estava com a minha esposa e um colega meu, amigo meu, pastor também. E ele diz assim: rapaz, ele é terrível, não andem com Ayrton no carro. Ele falou: eu achei que eu ia te levar direto para o cemitério naquele momento, porque você parecia um cadáver dentro do carro. Mas eu já saí dali marcado 2 semanas, ao invés de ir para os Estados Unidos, eu estava na mesa de cirurgia, tirei um tumorzinho de 11 centímetros. Um carcinoma mesmo, negócio ruim. Mas o rim, ele tem uma propriedade, muitas vezes ele encapsula o tumor. Isso significa que o rim protegeu o tumor. E
há 5 anos e meio atrás, foi retirado uma parte do meu rim direito, 30% do rim. Esse tumor de 11 centímetros, fizeram vasculharam aqui. Graças a Deus não tive mais nada, nem quimioterapia eu fiz. Faço de 6 em 6 meses um acompanhamento lá no AC Camargo. Semana que vem, dia 7 é o dia de eu fazer novos exames. Mas aquilo provou a minha fé, o quanto eu cria no Senhor. Não no sentido de, Senhor, eu quero ver agora se o Senhor é Deus mesmo e vai me curar e eu vou ficar bom, nada disso. Mas no sentido de que, será que o Deus que eu creio e que apresentou a mim que a vida, ela é muito mais do que tudo isso que eu vivo aqui. A eternidade, que para nós como crentes em Cristo Jesus deve ser um prazer muito maior do que esta vida aqui. Será que tudo isso agora faz sentido? Aí eu tinha um amigo missionário de origem alemã. Ele foi lá em casa e eu pedindo, Senhor, que venham pessoas que me deem palavras de conforto. E ele olhou para mim e falou assim: agora eu quero ver se a sua teologia faz sentido. Essas foram as palavras de conforto que ele me deu. E eu fiquei muito irritado com aquilo, mas depois eu fiquei meditando nessas palavras. Será que a minha teologia naquele momento fazia algum sentido? E de fato, queridos, o alarme para eu parar, já vou acabar aqui. Será que faz algum sentido a minha maneira de entender a Jesus, de crer em Jesus? Será que tudo isso faz sentido na prática? Quando nós vivemos um ano como este que nós estamos experimentando, a primeira atitude que muitos de nós temos é de fato esbravejarmos contra tudo, contra todos, inclusive contra Deus. Nada deu certo. E eu confesso, queridos, eu entrei num seminário com tantos sonhos, tantos planos, e 3 semanas depois que os alunos chegaram, eu estava mandando eles embora para tudo quanto é lugar do país. Nosso irmão me perguntou se todos eles voltaram. 10% deles deixaram de ser nossos alunos. Ontem eu fui chamado pela diretoria do Palavra da Vida e eles me deram ordens para os próximos 2 anos. Não compre agulha, não faça gastos. Difícil. Mas são nas pequenas e nas grandes circunstâncias da vida que seguir a Jesus Cristo precisa fazer todo sentido. Porque viver para Deus e dar a vida para Deus não tem apenas que fazer sentido na ideia de que, olha, se eu tiver que morrer por Ele, estou aqui. Mas como é a proposta do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, o nosso sacrifício de morte é viver para Ele. E isso precisa fazer sentido para nós. A nossa ideia, a ideia do cristianismo de batalhar pela verdade, é nesta vida vivermos para Ele. É de fato sermos motivo de louvor para a glória dEle. E eu não quero mais me demorar, mas esse discurso de Jesus Cristo para Pedro deu muito certo. Porque Jesus Cristo, ele foi à cruz, mas depois que ele ressuscitou e esteve ali com seus discípulos, a ideia do texto é que ele chama Pedro de lado.
Alguns entendem que Jesus saiu caminhando com Pedro. E ele diz a Pedro: Pedro, você me ama? E eu vejo ali, queridos, que eu sempre, quando leio a palavra de Deus, isso é desde criança, eu me insiro dentro, é uma fantasia, para mim, fantástica. E eu vejo um Pedro totalmente constrangido por Jesus Cristo. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu te amo. Pedro, fala a verdade. Você me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quem era Jesus? O mesmo. Deus, conhecedor de todas as coisas. Alguém tem dúvida de que Jesus conhecia o coração de Pedro? Alguém tem dúvida de que Jesus sabia que Jesus tinha total consciência de que lá na frente Pedro ainda ia dar umas fraquejadas, porque Pedro era ser humano? Mas para mim esse texto é emblemático, gente, porque eles saem e numa visão ali, uma versão enigmática, Jesus está dizendo: Pedro, você vai dar a vida por mim. E ele até olha para João e diz assim: e esse aqui? Pedro, se preocupa com a sua vida. Com a dele, quem se preocupa sou eu. Se preocupa com a tua. E Pedro é tremendamente usado por Deus. Enquanto vive, foi usado por Deus. E morreu sendo usado por Deus. Ele deu a sua vida por Jesus Cristo. Mas ele viveu dando a sua vida por Jesus Cristo. Ele batalhou pela verdade. Se ele saiu da sua zona de conforto, muitas vezes, nós temos que sair das nossas. Eu não sei quando vai ser a minha próxima zona de conforto. Nesse momento eu não estou nela. Mas é muito fácil me ver numa. E eu não estou falando de questão financeira. Eu não estou falando das benesses dessa vida. Isso também é uma espécie de zona de conforto. Mas a zona de conforto pior para um crente é olhar para a palavra de Deus. A zona de conforto pior na vida de um crente é olhar para a palavra de Deus. Olhar para um apóstolo Pedro e falar assim: Pedro, você foi bom, mas não conseguir entender que a palavra de Deus precisa falar aos nossos corações. É não entender que todos nós precisamos todos os dias abdicar dos nossos medos de nos identificarmos como discípulos de Jesus. Todos os dias nós precisamos assumir quem de fato nós somos. Deixarmos de fazer os equívocos que muitas vezes nós fazemos, porque talvez nos traga privilégios, para que o nome de Deus seja engrandecido. Porque talvez não nos seja exigido morrer em nome de Cristo, mas nos é exigido viver em nome de Cristo.